Hola mis amores, ¿cómo están? Muy bienvenido a otro vídeo de mi canal, yo soy Gladys y hoy estoy acá para hablar con ustedes sobre nuestras clases de crochet. Hoy es la primer vídeo, la primera clase de crochet. Vamos a hablar un poquito sobre puntos, patrones de puntos, lo más importante, ¿sabe cuál es la diferencia entre patrón de puntos y punto de crochet? Bueno, en la clase de hoy les voy a enseñar la diferencia mejor es también aprender un poquito más. Yo les dije que siempre seguiríamos haciendo el primer día de la semana, pero el primer día de la semana fue el día de donde empecé, donde les dije que haría el curso, la clase. Entonces hoy estamos empezando a hacer. Es una clase muy grande que tengo que hacer muchas cosas y quiero enseñar todo. Todos los detalles más pequeños, lo que hace toda la diferencia entre hacer manualidades y hacer arte. ¿Sí? Es lo que las grandes artesanas, las grandes crocheteras del mundo lo hacen y no le dicen a nadie, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a empezar hablando sobre puntos y patrones de puntos, ¿sí? Bueno, la próxima semana así seguimos. Hoy vamos a hablar sobre patrones de puntos, las diferencias, cómo se hace. Y yo creo que voy a hacer una subclase de esta, solamente hablando de los tipos de patrones de puntos, porque tenemos muchos. Hay muchas cosas a decir. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener que hacer esta clase porque hay muchas cosas para enseñar. Y yo cuento con ustedes. Suscríbete si no es suscrito, regálame tu like, comparte tus redes sociales y no olvide, clica la campanita para no perder las notificaciones y llama a más amigos para que vengan con nosotros. Vamos juntas! E bora lá para nossa aulinha, só lembrando que essa aula é gratuita, o curso é completo e vão ter muitas aulas. Hoje a gente vai começar falando a respeito desse primeiro tema, que são os tipos de padrões de pontos, e eu espero de verdade que vocês entendam mais ou menos como que funciona. E se ficarem dúvidas, deixe nos comentários, compartilhe, por favor, faço questão de responder todo mundo. Bora! Pausando. Pausa. E aí, tá curioso para saber o que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai começar o nosso cursinho do crochê com tudo que você precisa saber para fazer crochê de qualidade, para ter peças mais bonitas e principalmente para se destacar como crocheteira e artesã no mundo, né? Que a gente sabe que é. E vamos lá. Para começar, a primeira pergunta: qual a diferença entre ponto e padrão de pontos de crochê? Essa é uma pergunta muito interessante que eu já vi várias pessoas confundindo as duas coisas e até mesmo dizendo que não tem diferença, mas tem sim. E é uma coisa que a gente precisa aprender e realmente, gente, é necessário a gente saber a diferença, porque muitas vezes a gente pesquisa por uma coisa e encontra outra totalmente diferente. Já vou contar uma coisa que aconteceu comigo há algum tempo atrás, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é pontos de crochê. O que são os pontos de crochê? É cada nozinho, vamos dizer que seja cada nozinho usado para confeccionar a trama de crochê. Ou seja, é a base do nosso crochê. É a partir do ponto, da correntinha, do ponto alto, do ponto baixo, que a gente desenvolve o nosso trabalho. O ponto de crochê é cada nozinho que a gente faz para conseguir a trama do crochê. Tá ok? Então vamos lá. Geralmente o ponto só precisa de uma única carreira para você ver o desenho ou para ele ter um efeito que você consiga enxergar e dizer, ah, tá, isso aqui é crochê, tá? E um bom exemplo, nós temos aí ponto alto, ponto baixo e o ponto correntinha. Esses três são a base do nosso crochê, são a base para você fazer crochê, seja de qualquer tipo que você esteja querendo fazer. Seja crochê filé, crochê irlandês, crochê, sei lá, qualquer crochê, esse aí vai ser a base para você trabalhar. Tá, ok? A partir daí você consegue fazer qualquer trabalho em crochê. Padrão de pontos. Bom, padrão de pontos é o desenho formado pelos pontos. Se os pontos são os nozinhos, o desenho que a gente consegue unindo esses pontos, esses nozinhos em várias carreiras, é o padrão de pontos. Porque na verdade, gente, o crochê ele nada mais é do que a união de vários pontos que formam a trama. Foi a forma que foi encontrada para confeccionar peças de decoração ou peças de vestuário de uma forma mais baixo custo. Isso estou falando lá na Idade Média, lá há muitos séculos atrás, e que era usada para fazer peças para a realeza, porém se popularizou por conta de uma crise e ganhou espaço para todo mundo. O crochê ele foi iniciado por as freiras, disse que foram por freiras, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que hoje é uma técnica extremamente popular, mas que era usada antigamente para lá nos primórdios, quando ele começou a ser desenvolvido, para
vestir pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco mais elevado e sustentar a sociedade mais pobre, né, vamos dizer assim, quem estava, os emergentes, não eram nem emergentes, era quem realmente ficava na classe mais baixa da sociedade, fechou? Então ele é uma trama que imita o tecido, que imita as rendas caras e tudo mais, para você conseguir esse efeito, conseguir o trabalho, né? E levam mais de uma carreira para você ver o desenho. Gente, aí eu vou falando mais de uma. Tem alguns padrões de pontos que você precisa de até 15 carreiras para fazer o desenho. Tem alguns padrões de pontos que você precisa ter diversas carreiras, que você pode adaptar, colocando mais ou menos carreiras para todo desenho formado como você preferir. Um bom exemplo, o padrão abacaxi. Nós temos também como exemplo o padrão chevron, que eu já vi algumas pessoas dizendo, não, isso é ponto chevron. Na verdade, não é ponto chevron. O que você vai fazer, o padrão chevron, que é esse desenho das listinhas em zigue-zague, você vai usar ponto zigue-zague. Por quê? Ponto zigue-zague, você usa somente ponto alto para fazer aumentos e diminuições e aí você consegue o efeito do ponto. O padrão chevron é o desenho que você consegue repetindo o ponto até chegar no formato final, que é esse assim que a gente está vendo na tela. Mesma coisa com o padrão abacaxi, que é esse desenho da pinha do abacaxi que a gente já conhece todo o tempo. E nós temos também o padrão leque. Pera aí, você está falando que padrão leque, o leque também é padrão de pontos? O leque também é padrão de pontos e pode ter certeza, dos mais bonitos e que eu sou apaixonada por eles. Aí você também tem padrão de ponto escama e demais padrões que a gente pode ver mais adiante aqui no canal, ok? Agora vem a pergunta. Tipos de pontos de crochê. A nossa aula é só sobre pontos de crochê e amanhã, na próxima semana, a gente vai falar a respeito dos padrões de pontos com mais cuidado e também de mais padrões de pontos. Tipos de pontos de crochê. Nós temos os pontos, gente, eu escrevi tudo errado, de efeito, como já apareceu aí, né? Ponto cesta, ponto pipoca, que são os mais conhecidos. O ponto pipoca, que é esse daqui do ladinho, que vocês já viram, esse moço aí. Ponto cruzado, que é esse que é o ponto alto cruzado, que a gente já conhece. O ponto puff, ponto lacião, ouro, espuma do mar, ou ponto segredo. E tombadinho ou junto deitado, que é o nosso conhecido abacaxi aqui. Ou ponto treliça, que é esse que está aqui ao lado na frente do nome treliça. Os pontos de efeito, eles são pontos que são usados para ter um efeito visual imediato. Eles são pontos que você vai encontrar com pontos de relevo. Eles lembram muito os pontos de tricô e são pontos um pouco mais fechados. Geralmente eles levam muita linha, porque são feitos geralmente em ponto alto, ou ponto alto, alto duplo, será? Vários pontos diferentes. E eles levam muitas carreiras. No caso do ponto de foco, com uma carreira você consegue ver o efeito, mas ele leva muita linha. Vamos lá agora. Eles são pontos que têm efeitos visuais rápidos. Você viu, você está vendo o desenho do ponto. Rapidamente você consegue ver um efeito visual, você tem uma visão. É o contrário de você fazer uma peça com square, que você só vê quando o square está feito, quando está formado o desenho em um dos squares, tá? Mas, quais são os fios mais indicados para os pontos de efeito? Fios mais grossos, com as lãs e demais companheiros. Fios acima de 295 tex, acima do fio ANE. Fios mais grossos, quanto mais grosso o fio, melhor vai ser para você trabalhar com os padrões de pontos, com pontos ou padrões de pontos que sejam de efeito, porque são peças mais indicadas, peças de inverno, ou seja, você vai precisar de fios mais grossos. E, falar a verdade para vocês, ponto pipoca feito com fio fino, ele não tem muita graça. Você não consegue ver o desenho, o efeito bonito de longe, né? E eles também lembram muitas peças em tricô. E aí vem a pior parte. É ponto, mas é um padrão de pontos, mas é econômico ou que gasta muito. Eles não são nada econômicos. Para você ter uma noção, o ponto pipoca, você vai gastar em média 7 vezes mais linha do que o que você gastaria para fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca se enquadra também na categoria dos pontos agrupados, que eu vou já falar com respeito deles para vocês. Porém, o ponto pipoca, ele é um ponto de efeito que é inspirado em vários pontos de tricô irlandês, que são aqueles bem grossos para aquelas peças bem bonitas. No caso do ponto pipoca, em específico do ponto puff, você vai levar várias vezes, vai gastar várias vezes o fio na agulha até ter aquele efeito bem fofão, bem bonito, diferente dos outros pontos agrupados. Ou seja, se você levar um metro de linha para fazer um pedaço de ponto, para o crochê, para o ponto pipoca, você vai levar 7. É basicamente isso. E aí agora a gente vai falar a respeito dos pontos rendados. Na verdade, gente, ponto rendado a gente só tem um, que são as casinhas. Eu conheço como casinha
alguns lugares é filé, outros não tem nome, outros chamam de ponto rede e por aí vai. Mas na verdade é esse compadre aqui, ó. Você vai sempre fazer da forma como está nesse gráfico aqui. 5 correntinhas, um ponto alto saltando 2 de base, 2 correntinhas, um ponto alto saltando 2 de base. Sempre assim. E você tanto consegue fazer peças de decoração como peças de vestuário que tem uma cara de renda, porque lembra muito o crochê filé. E eu sou meio suspeita para falar, porque sou apaixonada por eles, tá? São bem interessantes, bem simples e não acho que não leva muita coisa para você fazer não. Eles são extremamente econômicos os pontos rendados. Agora eles, os pontos agrupados. Eles são bastante demorados quando você pega uma peça com ponto agrupado, porque geralmente você vai fazer, seja aí o ponto folha ou ponto desse tipo, você vai fazer o ponto e vai fechar, vai fazer correntinhas daí pra frente. Eles são mais demorados de execução. Eles não são nada econômicos, assim como os pontos de efeito, porque também são uma subcategoria, vamos dizer assim, dos pontos de efeito. Eles só não têm aqueles relevos, tá? Geralmente eles são pontos mais planos. A gente tem pontos de efeito que são aqueles que têm os relevos, como o ponto pipoca, ponto puff, e temos os pontos agrupados, que são os pontos mais planos, que não tem efeito de relevo. São pontos mais levinhos, tá? E eles substituem muito bem os pontos de efeito e trazem a certo ponto mais econômico do que os pontos de efeito, tá? Um bom exemplo, esse que está aí na tela, é o ponto pipoca em relevo, não sem ser em relevo, é um pipoca irlandês. A gente também tem esse aqui, é o ponto abacaxi, que é uma escama de abacaxi. A gente também tem esse efeito na blusa, mas você também inclui aí ponto folha, o ponto abacaxi, que a gente já conhece, que ele é mais deitadinho, tudo bonitinho, ou tombadinho, ou jangoitado, que não é um ponto agrupado. Ponto agrupado é toda vez que você precisa fazer muitos pontos no mesmo lugar para conseguir o desenho do ponto. Por exemplo, no caso do ponto folha, geralmente eu faço 3 pontos fechando uma única vez. No caso do ponto de pipoca, eu faço 5, 6, 7 pontos e depois o último ponto eu finalizo com o primeiro formando o desenho. Isso é um ponto agrupado. No caso do ponto tombadinho ou joão deitado ou ponto abacaxi, como se preferir chamar, você faz vários pontos na mesma alcinha para ir para frente e aí você já consegue ver o efeito do seu desenho, ok? E agora vamos lá a nossa peça do estudo, que é esse vestido da Vanessa Monturo. Há um tempinho atrás, quando eu resolvi lançar o desafio de fazer uma peça para final de ano, e a gente escolheu esse aqui, eu mostrei lá esse vestido da Vanessa Monturo, com esse desenho aqui. O vestido da Vanessa Monturo, para deixar bem claro, ele é um vestido que está feito com squares. Eu optei por fazer o meu com padrão de pontos. Um padrão de pontos que é extremamente semelhante aos squares. Aliás, existem padrões de pontos que são tão bonitos, mas tão bonito, que parece tanto um square, que vale a pena você fazer mais do que fazer a peça em square, sabia? Esse vestido é um desses casos. No caso desse vestido, eu me encantei muito pelo vestido, pelo padrão de pontos, e aí vai a dica. Num dos comentários a moça falou, não, esse vestido é feito com ponto pipoca. E aí vai a minha boa dica pra vocês. Tanto faz você usar ponto pipoca, ponto puff, ponto folha, a escolha é sua. O efeito do padrão de pontos vai ser o mesmo. Por quê? Porque todos eles partem do mesmo princípio. Se eu só usar 3 pontos no mesmo ponto da minha base, meu ponto folha vai ficar pequeno. Se eu usar mais pontos na minha base, meu padrão de pontos, minha florzinha vai ficar maior. E por aí vai. É só você escolher como que você quer, ok? Esse é um bom exemplo. E aí você pode usar ponto puff também. Até porque, olhando bem assim, ela usou, não foi nem ponto pipoca, gente. Ela usou foi ponto puff para fazer esse vestido. Então, se você curtiu o nosso vídeo, fica só um segundinho que tem mais. Bom, curtiu aí a nossa aula de hoje? Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Que eu tenha conseguido gravar meu microfone. Gravei o microfone, yeah. Bom, e gente, eu quero agradecer de verdade a quem assistiu essa aula até o final. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o que são pontos, o que são padrões de pontos, que vocês tenham conseguido chegar a esse ponto da história aí, sabe? É muito importante quando a gente está aprendendo a fazer crochê, a gente abrir a mente e enxergar. Essa é só a primeira aula. Aproveita vocês que as próximas provavelmente serão um pouquinho melhores do que essa, até porque para ser a primeira geralmente a gente fica mais nervoso. E daqui a pouco vem também a aula em espanhol. Só reforçando, o nosso canal produz conteúdo em português e espanhol, ou seja, eu tento trazer o conteúdo nos 2 idiomas. Por quê? Porque meu público fala os 2 idiomas, então vamos produzir conteúdo para esse povo, né, gente? Bom, e se você ficou com alguma dúvida com relação a pontos agrupados e tudo mais, para os pontos agrupados, gente, a única coisa que eu esqueci de falar foi que para pontos agrupados, tanto faz você usar
fio mais grosso como fio mais fino, a diferença é zero. Tanto faz usar linha Anne como usar fio Clear 1000, tanto faz. O efeito que você vai conseguir é o mesmíssimo. Fechou? Fechou? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Fiquem ligadinhos que amanhã a gente vai começar esse vestido da Vanessa Montoro. Aliás, já quem tá começando esse vestido, eu vou já pausar aqui, vou terminar esse vídeo aqui, eu vou gravar o vídeo começando o vestido da Vanessa Montoro, que amanhã já vem o passo a passo começando. E uma coisa interessante, se vocês quiserem fazer esse vestido com os squares, eu vou ensinar a fazer também os squares. No vídeo de domingo eu vou trazer squares, os squares que podem ser aplicados a esse vestido. Vou trazer também várias outras pecinhas em square. E fica ligadinho que segunda que vem a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de pontos de crochê, tá? Tem muita coisa legal. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma linha base da correntinha, ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo, ponto alongado, e todo mundo aqui passa pela frente. Fechou? Fechou? Bora! Beijo grande, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!